Boa noite, meu querido, minha querida, que está conosco mais uma vez, neste culto online, neste momento de adoração, de louvor ao Senhor, nosso Deus. Louvamos ao Senhor nesse início do mês de agosto, já estamos aí caminhando o segundo semestre do ano 2020, esse ano que começou conturbado, trabalhoso, mas já estamos caminhando para o final, agosto, setembro, outubro e por aí vai. É um ano que nós podemos dizer, como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, no início deste culto, eu convido você a cantar conosco o hino do cantor cristão de número 7, Maravilhas Divinas. Nesse momento eu te convido a curvar sua cabeça juntamente conosco. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor, esse Deus que tem cuidado de nós. Como eu disse, já estamos no segundo semestre, caminhando aí para o final desse ano de 2020. Tanta coisa aconteceu e tem acontecido, e nós podemos ver o cuidado do Senhor para conosco, para com a sua igreja, para com aqueles que professam o seu nome, e toda a humanidade, todos nós estamos sob o cuidado do nosso Senhor. Mesmo aqueles que perderam entes queridos, nós nos compadecemos disso. Mesmo aqueles que
lamentam perdas no processo desse período, nós podemos sentir o cuidado do Espírito Santo que consola, que preenche os nossos corações, essa ausência que nós sentimos. E temos que colocar realmente a nossa vida, todo o nosso cuidado, tudo que nós somos, tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Não existe outra saída, não existe outra solução que não seja o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós vamos orar agradecendo a Ele por tudo que nós passamos até aqui, por todo o cuidado que Ele tem e também colocando a nossa vida, tudo que nós temos nos seus cuidados. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, e cultuamos a Ti neste domingo, 2 de agosto, neste dia que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos, estivéssemos unidos aqui, mesmo que distantes fisicamente, mas unidos numa mesma fé, num mesmo amor, no mesmo pensamento, Senhor, elevado a Ti. Queremos Te agradecer, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado para com a Tua igreja, para com os Teus neste período. Queremos Te agradecer, Senhor, porque pudemos experimentar o cuidado do Senhor, o Teu amor durante todo esse processo, durante todo este ano de 2020. E nesse mês de agosto, Senhor, o qual entramos, queremos também entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos empregos, a nossa família, Senhor, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, queremos colocar aos Teus cuidados, porque sabemos que a nossa vitória só pode vir das Tuas mãos, porque sabemos, Senhor, que em nenhum outro há salvação, senão no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que rendeu sangue puro na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Queremos, Senhor, colocar tudo que temos, tudo que somos, a nossa saúde, o nosso emocional, todas as famílias, Senhor, que agora podem nos ouvir diante dos Teus cuidados, porque se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela, porque se o Senhor não for por nós, nós estaremos sozinhos, Senhor. Nós dedicamos, ó Pai, este culto a Ti. Dedicamos, Senhor, o nosso clamor a Ti, pedimos que chegue às Tuas narinas como um cheiro suave, Pai. Este clamor, essa intercessão. Intercedemos, Senhor, por todos que estão convalescentes dessa doença que tem assolado este ano, o Covid-19, em casa ou nos hospitais, nas UTIs. Senhor, entra com a providência, entra com a cura que o Senhor prometeste quando o Seu povo se converter-se dos seus maus caminhos, quando o Seu povo buscasse a Tua face e orasse. Nós estamos clamando a um Deus Todo-Poderoso, nós estamos clamando a um Deus cujo o impossível não está no seu vocabulário. Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces cada coração que intercede, que clama a Ti neste momento, junto conosco neste culto. Toma, Senhor, a providência necessária, porque sabemos também que o Senhor conhece as nossas necessidades muito antes que essas palavras saiam da nossa boca. Por isso colocamos tudo e todos debaixo da Tua proteção, de todo e todos, Senhor, na palma das Suas mãos, porque confiamos no cuidado que vem do Senhor. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe este culto em adoração ao Teu nome, Senhor. E responde-nos com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. O grupo de louvor estará cantando mais 2 hinos, enquanto nós preparamos o nosso espírito, a nossa alma, para receber a mensagem da palavra do Senhor. Grupo de louvor. Não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Divino
como será que se torna semelhante a ti? Escondo o rosto pra que veja tua face em mim. E veja em mim no alto, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, os santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença me traz. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que começa a ti. E pedir no alto, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como será que quando vem semelhante a ti? Escondo o rosto pra que veja tua face. E pedir no alto, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, os santos dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença meu prazer. 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 Os santos dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Os santos dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Como nós iniciamos no domingo passado, estamos fazendo durante esses próximos dias, durante essas próximas semanas, né, um estudo dentro de Mateus capítulo 5 em diante, né, trazendo a lembrança, trazendo a memória, o Sermão do Monte, aquele sermão proferido por Jesus, né, em Mateus capítulo 5 em diante, que nos traz grandes lições. E hoje nós vamos falar no versículo 4, Mateus capítulo 5, verso 4, a segunda bem-aventurança. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: felizes os que choram, pois serão consolados. É um versículo curto, é um texto simples, direto, mas que fala profundamente para nós nessa noite. Presta atenção, nós falamos aqui, Jesus tem ensinado, felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, ele diz: porque a tristeza que dá vontade de Deus produz ao arrependimento e a resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Esse choro que Jesus trata aqui no Sermão do Monte não é qualquer tipo de choro. Não é um choro que nós estamos acostumados a ver por aí. O choro do ser humano, nós choramos por vários motivos. O ser humano mesmo é a única espécie biológica, de acordo com a psicologia, de acordo com a medicina, é a única espécie biológica que chora por motivos emocionais. A lágrima, ela serve para várias coisas no nosso corpo físico, né? Um lubrificante para os olhos e assim por diante. Mas o choro, por razões emocionais, somente o ser humano pode produzir. E nós choramos por vários motivos. O ser humano chora, as crianças, né, ainda infantes, choram para chamar a atenção dos pais, né? Quando estão com fome, quando sentem dor, uma série de outros motivos. A criança chora para quê? Para que chame a atenção, para que aquela pessoa que tem o cuidado por ela, então venha e alimente ou resolva, né, o problema pelo qual ela está passando. Nós, adultos, quando adultos, também choramos por vários motivos. Choramos por dor, né? Quem nunca deu uma martelada no dedão e rolou aquela lágrima no canto do olho, não é verdade? Choramos de raiva. Quantas vezes na escola, né, aquele amiguinho mais forte, mais parrudo, briga com a gente, e a gente, como não pode revidar por ser pequenininho, por ser mais fraco, fica com uma raiva tão grande que o choro vem. E por muitos outros motivos nós choramos de tristeza, choramos também de alegria, né? Quantas vezes a felicidade é tão grande que irrompe em lágrimas nos nossos olhos. Choramos também para aliviar o estresse, para descarregar emoções. É natural do ser humano chorar. E quando nós não choramos, algo de errado há em nós. Num texto adaptado de Gutenberg Rocks, no site Fãs da Psicanálise, o autor diz que não enfrentar sentimentos negativos pode incorrer no risco de cair em uma estrada escura. Alcoolismo, depressão, transtorno de ansiedade, abuso de drogas ou qualquer tipo de comportamento compulsivo, doentio, pode advir
de uma recusa de enfrentar as suas emoções. E muitas das vezes, sentimentos de culpa, medo de punição ou julgamento, dúvidas em todas as formas, são alguns dos obstáculos que levam as pessoas a afogar as lágrimas. Conter as lágrimas não faz bem, né, à nossa saúde. Nós somos uma espécie emocional e muitas das vezes, quando essas emoções são reprimidas, elas vão trazer uma consequência, muitas vezes físicas ou, na grande maioria das vezes, emocionais. Mas não é desse tipo de choro que Jesus está falando. Quando ele fala felizes ou bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, parece até uma contradição, né? Para nós, e o pastor Luciano Peterwitz, da Igreja Batista Novo Coração, ele fala que o normal é acharmos que são felizes aqueles que não choram, né? Aqueles que têm sempre um sorriso no rosto, mas Jesus no texto diz que bem-aventurados são os que choram. Como ele cita aqui John Stott, parece que Jesus está dizendo algo do tipo: felizes são os infelizes. Mas na verdade, assim, da mesma forma como Stott diz, trata-se de uma tristeza que pode produzir felicidade, pois é um choro que traz o consolo de Deus. Como no texto que nós lemos de 1 Coríntios, 2 Coríntios 7,10, né? A tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Então é de uma tristeza diferente que Jesus está falando. É de um choro diferente que Jesus está falando quando ele fala aqui que felizes são os que choram. Precisamos observar que a primeira das bem-aventuranças, né, são aqueles que são pobres de espírito. São aqueles que reconhecem que em si nada tem que pode levá-los à salvação. Aqueles que entendem que de si mesmo não têm as características nem as prerrogativas necessárias para alcançar o céu. E agora então eles choram. E por que choram? O choro mencionado por Jesus aqui em Mateus 5,4, ele surge por um motivo bastante específico. É um choro de arrependimento. É a pobreza espiritual que conduz a esse choro. Então, por que é que nós devemos chorar? Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você que nós devemos chorar pelos nossos próprios pecados. Aquele que não tem arrependimento, aquele que não chora pelos próprios pecados, ele não produz o fruto do arrependimento. Veja bem, Esdras, capítulo 10, verso 1, diz: enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, quando nós reconhecemos que tudo que nós fazemos desagrada a Deus e nos conscientizamos dessa natureza pecaminosa, nós devemos chorar pelos nossos pecados. Jesus também chorou enquanto esteve aqui na terra. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Mas alguém vai dizer: mas pastor, Jesus não pecou. De fato, ele foi o único que não pecou, e
por isso pôde oferecer sacrifício perfeito na cruz do Calvário, por você e por mim. Mas isso não quer dizer que ele não estava sujeito ao pecado. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele estava sujeito a pecar. Mas nas suas orações, como diz Hebreus 5:7, em alta voz, com lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas àquele que podia salvá-lo da morte, mesmo sendo filho. Versículo 8 vai dizer, ele aprendeu a obediência pelo seu sofrimento. E nos deixou essa lição, nos deixou esse ensinamento. Nós devemos chorar pelos nossos próprios pecados. O choro pelo seu próprio pecado, ele produz em você, ele identifica em você o arrependimento. E o choro de arrependimento, entendo, é diferente do choro de remorso. A Bíblia nos ensina que Esaú, depois de ter perdido a bênção da progenitura, da primogenitura para o seu irmão Jacó, depois de ter vendido essa bênção por um prato de lentilhas, a palavra de Deus vai dizer que ele procurou com lágrimas lugar de arrependimento e não o encontrou. O choro de Esaú era um choro de remorso por ter vendido tão barato uma bênção que era tão grande. Judas, ao perceber a besteira que tinha feito ao vender Jesus, também procurou os sacerdotes, lançou sobre os seus pés as 30 moedas de prata e chorou amargamente. Porém, o choro de Judas não produziu nele arrependimento, e sim remorso. Diferente de Pedro, que quando foi indagado por Jesus pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, aos prantos, disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Pedro tornou-se então um dos pais da igreja, enquanto Judas perdeu a sua vida. Então o choro pelos pecados precisa ser um choro de arrependimento, não de remorso. Em segundo lugar, nós devemos chorar também pelos pecadores. Devemos chorar pelos pecados dos outros. O Salmo 119, verso 136, o salmista diz, rios de lágrimas brotam de meus olhos, porque as pessoas não cumprem a tua lei. Quantos são insensíveis ao pecado? Talvez não ao próprio pecado, mas ao pecado do próximo. Quantos veem pessoas à sua proximidade, como aquele homem caído no caminho de Jerusalém para Jericó, em que passou ali o sacerdote e não fez nada, passou o levita e também não fez nada. E quantos estão caídos à beira da estrada e muitos não têm a compaixão sequer de chorar pelos seus pecados. Jesus também nos deixou esse exemplo. Em Lucas, capítulo 19, versos 41 e 42, está escrito, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Quantos testemunhos, irmãos, eu já ouvi, meus queridos amigos, amigas que estão me ouvindo, quantos testemunhos eu já ouvi de filhos que foram salvos pelas lágrimas derramadas das suas mães, à beira de uma cama, clamando ao Senhor pela vida dos seus filhos. Quantos livramentos de morte já aconteceram por pais que oravam em prantos ao Senhor pelos seus filhos. Quantos amigos chorando por outros amigos, familiares dos mais diversos níveis, avós, tios, primos, sobrinhos, chorando. E isso foi motivo
de salvação, isso foi motivo de libertação, isso foi motivo de livramento para as vidas. Você não perde tempo quando derrama lágrimas pela vida de alguém. Nós devemos sim orar pelos pecadores, devemos orar sim, devemos chorar, prantear por aqueles que necessitam de salvação. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele cita aqueles que ele chama de inimigos da cruz de Cristo, com lágrimas nos olhos. Filipenses capítulo 3, verso 18, pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Ele demonstra compaixão, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorava por aquelas vidas. Chorava pelos filipenses, chorava pelos coríntios, chorava pelos gálatas, pelos efésios, a cada igreja que ele passou, onde ele implantou uma igreja, ele não se esquecia daquelas pessoas, mas clamava, orava e chorava por eles. Bem-aventurados ou felizes são os que choram, pois serão consolados. E qual é o consolo que o Senhor promete para esses que choram? Qual é o consolo, então, que o Senhor promete para esses que estão arrependidos e também choram pelo arrependimento de outros? Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3, o próprio Espírito fala a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Esse é o consolo que o Senhor promete para mim e para você. Choremos então. Choremos pelos nossos pecados, choremos pelos pecadores, pelas almas que jazem no mundo vil, perdidas, carentes de um Salvador. Choremos porque aqueles que choram serão consolados. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa fazer frutificar essa palavra no seu coração, através do seu Santo Espírito. Vamos cantar um último louvor e depois eu estarei orando ainda com você. Aguarde, não saia dessa live ainda, não abandone o culto. Tá? Depois desse louvor nós estaremos orando e despedindo com a graça do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
Maravilhoso e eterno Deus, Pai de grandes coisas, Deus que é dono dos céus e da terra, que está sobre nós. Pai querido, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e ela diz para nós que felizes somos nós quando choramos, Pai, porque o Teu consolo é certo para as nossas vidas, porque o Senhor veio como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a grande esperança de um dia estarmos contigo no seu reino celestial e de onde toda lágrima será secada dos nossos olhos e não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Ansiamos por este reino maravilhoso, ansiamos por esse momento de nos encontrarmos contigo. Ansiamos, Senhor, por podermos vê-lo face a face e assim ter extirpado de nós todo lamento, todo sofrimento e toda dor. Pai querido, abençoa cada um que está nos assistindo nesse momento, cada família representada. Tira, Senhor, todo sentimento ruim, toda mágoa, todo lamento, Senhor, por sentimentos malignos e tristes, e coloca em cada um a alegria da Tua salvação. Se essa pessoa, Senhor, ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e está fazendo neste momento esta oração, dizendo: Pai, eu quero receber Jesus no meu coração. Fortalece essa vida, fortalece, Senhor, a cada dia. Coloca, Senhor, o Teu Espírito Santo dentro deste coração, fazendo toda uma limpeza, Senhor, tirando tudo que é mal, tirando tudo que é ruim e limpando, colocando agora, Senhor, o Teu Santo Espírito, a Tua palavra, o Teu agir profundamente na vida dessa pessoa, dando-lhe, Senhor, lágrimas de arrependimento, não mais de dor, lágrimas de alegria e não mais de tristeza, lágrimas, Senhor, de regozijo e não mais de sofrimento. Pai querido, todas as bênçãos, tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti. E por isso nos colocamos diante da Tua presença, como servos, humildemente clamando pelo Teu poder, pela Tua glória, pelo Teu amor e pela Tua proteção. Guarda, Senhor, nos dá uma semana abençoada na Tua presença.
Nos dá um final de domingo, Senhor, abençoado na Tua presença. E se for esta noite, o momento da Tua vinda, prepara-nos e leva-nos contigo, pois ansiamos estar, Senhor, no Teu reino, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e glorioso nome para todos sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua família e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre os 4 cantos da terra. E todos digam amém. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.